Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis e estamos começando mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio VTM. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu descobri, como eu estava falando para ele no Bastidores, eu geralmente não venho sabendo muita coisa sobre os entrevistados. Mas eu descobri que ele também foi aluno de um dos entrevistados que já esteve aqui presente com a gente. Então vamos ter uma conversa bem interessante sobre arte, sobre algumas visões, que eu acho que vai ser bem legal sempre diversificar pontos de vista meio que parecidos, mas com isso aí vocês vão perceber com o decorrer da conversa, tá bom? Então, por favor, recebam com muito carinho Rafael Moura. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Nathan? Boa noite, boa tarde, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, né? A André me fez o convite e eu aceitei. Estou aqui entregue a você, nas suas mãos, para a gente falar um pouco de arte, de teatro, né? Falar o que você quiser saber e o pessoal também. Então vamos papear porque é isso que a gente gosta de falar de arte. Então vamos lá, Rafael. De praxe aqui na rádio, a gente sempre faz nessa primeira pergunta para a gente entender quem é você, quais são suas aspirações, como foi o começo de tudo. Porque eu penso mas eu tenho certeza que nem todo mundo começou da mesma forma de se ver a arte, né? Eu, por exemplo, comecei fazendo música. A minha pira começou com música, mas hoje eu tô no teatro, mais imerso no teatro. E como é que foi que começou pra você essa relação com a arte? Lá no comecinho, quando você olhou e falou assim, acho que o que tá passando aqui é interessante, isso aqui que eu li é diferente, isso aqui que eu ouvi me chamou a atenção. Como é que foi que surgiu esse primeiro contato com a arte? Você falou, opa, isso aqui é legal. Olha, meu primeiro contato com a arte foi na minha juventude. Eu tinha uma vizinha e um primo dela veio numa cidade próxima fazer uma apresentação com um espetáculo infantil e um adulto. Uhum. E eu me lembro, há muito tempo atrás, que ela convidou, né, o pessoal da rua, né, para poder assistir o espetáculo. E aí eu assisti esse espetáculo infantil. Eu não me lembro hoje o nome do espetáculo. Eu lembro que era um espetáculo infantil, tinha um papagaio, uma coisa assim. Mas assim, após o espetáculo, eu não sei como ela conseguiu o texto do espetáculo adulto que esse parente dela tinha feito. E a gente começou a brincar com isso na rua de casa, né? Eu me lembro muito que naquela época eu fiquei vidrado no texto, eu fiquei muito feliz. E aí a gente começou a ensaiar, a brincar com isso. E no decorrer da coisa, eu me lembro que eu decorei todo o texto de todo mundo, sabe? Aquela coisa de, se alguém morrer ali ou quebrar uma perna, eu entro. Uhum. Né? E os meninos separaram os papéis. E foi o primeiro contato assim, que eu tive com a arte, né? Com o teatro. Depois, quando eu decidi, de fato, fazer, eu estava com meus 18 anos, por aí, que na nossa cidade tem a Secretaria de Cultura, e lá eles ofereciam os cursos, e foi quando eu tive meu primeiro contato, assim. Eu fui procurar, e como você disse, né, você começou com a música e foi pro teatro, eu fiz o caminho inverso. Eu fui procurar o teatro e não tinha mais aulas de teatro, não havia professor naquele período. E aí as meninas pegaram e falaram assim, olha, tem um curso de canto coral. Aí eu falei, putz, mas canto coral, né? Será que eu me dou bem? Ela falou, não, faz, você vai gostar muito, né? Com o maestro Marcos Tinarelli. E aí eu topei, entrei. Fiquei no coral durante 7 anos, né? Com o Marquinhos, uma pessoa assim que eu levo no meu coração. Anos depois nós trabalhamos juntos, né? Dentro da Secretaria de Cultura. E eu só fui ter contato com o teatro novamente em 2005, quando inaugurou o Teatro do SESI na nossa cidade, né? Eu residi em Birigui
naquele momento. E aí, em 2005, inaugura o Teatro do SESI em Birigui, e aí eu estava trabalhando, e uma das meninas me trouxe o cartaz e disse: olha, abriu inscrição para o curso de teatro, eu acho que é a sua cara. Eu falei: ai, será, né? Eu tô fazendo coral. Eu falei: eu nem sei se eu vou conseguir, porque na época eles estavam fazendo teste. Uhum. Aí eu falei assim: eu não sei se eu vou dar conta. E eu tenho um pavor, assim, um medo absurdo de teste, né? Porque você não sabe o que esperar. Eu pensei 5 minutos, falei assim: você quer saber? Eu vou. E fui. E aí eu integrei a primeira turma de teatro do SESI de Birigui. E daí por diante eu não parei mais. Ai, que demais, que demais. Isso até me lembrou uma situação da minha primeira peça que eu fiz aqui na minha cidade. Que eu fui com um amigo que ele me convidou, falou assim: vamos fazer? A gente sempre quis fazer teatro junto, eu tava nessa, mas eu já tô fazendo música, não sei por que eu vou fazer teatro. Ele falou assim: não, vamos só pra eu não ir sozinho. Eu fui e não voltei mais, sabe? Foi nessa situação, mas foi muito engraçado que a gente foi fazer Mágico de Oz. E aí eu peguei, o meu primeiro teste que eu fiz foi pra fazer o espantalha, de estudar texto, não sei o quê. Aí eu fiz o teste, aí a gente começou a fazer esse ensaio, aí começou a dar conflito no elenco, eu fiquei nessa de: epa, acho que agora que eu já tô decorando o texto de quase todo mundo, eu vou terminar de decorar o texto de todo mundo cabo a rabo, porque o primeiro que sair, eu entro pra cobrir. Mas é engraçado pensar nisso, né? Porque pro pessoal que não vê como funciona a dinâmica do teatro, ele já fica assim: nossa, como é que você decora um texto sozinho, assim, tudo isso que você tem de fala e não sei o quê. E quando você vai ver de uma outra forma, tu decorou o seu texto, aí você decorou o texto de quem tá em cena com você o seu parceiro de cena. Aí quando você tá na coxinha, às vezes você começa a decorar o texto de quem tá no palco e você não tá. E de uma forma muito natural, né? Por conta desse lance da repetição, repetição, repetição. Eu não sei, pra mim acaba acontecendo isso com você, meio que nessa forma. Comigo foi assim, acho que eu já tive várias formas de decorar o texto. Uhum. No início, como eu trabalhava, né? Eu trabalhava às 7 da manhã, 5 da tarde, e eu fazia teatro à noite. Então, assim, eu não tinha muito tempo para decorar. Então, eu levava o texto e eu deixava numa mesinha do lado do meu trabalho. Então, assim, eu começava a trabalhar e aí, aos poucos, eu ia dando uma lida. E isso eu ficava o dia todo, porque você vai trabalhando e eu ia otimizando o tempo para poder decorar. Então, no início, foi muito essa questão da repetição. Aí, quando eu entrei em cena a primeira vez, e é louco isso, né? Porque quando você fala que eu tava na coxia, e aí você decora do parceiro, era a mesma coisa. Então, assim, você tava na coxia, você prestava atenção no colega, e aí você ia pegando o texto dele, e aí você decorava o texto do seu parceiro de cena, e assim por diante. Já tive experiências também de trabalhar ou decorar o texto durante a construção da cena, né? A gente vai ensaiando, e no decorrer da coisa, quando você percebe, você já está com o texto decorado, e aí você precisa só deixar aquilo mais orgânico, né? Como se fosse uma roupa, vestir de fato, né, aquele personagem, entender aquele texto, mergulhar profundamente naquilo tudo, e aí bola para frente e esperar o espetáculo estrear, o público aplaudir ou não aplaudir, né? Tem efeitos também, e é isso. Sim. É bem legal, assim, ver processos diferentes para decorar texto. Porque comigo é meio comigo mesmo, de ok, eu vou decorar o texto, parar e ler. Espetáculo é uma coisa, né? Eu acho que cada espetáculo, cada direção, cada grupo, né, te traz uma situação diferente. Você não trabalha o mesmo texto. Cada texto, né, vai te dando o tom de como você vai decorar, de como que isso vai fixar com mais naturalidade em você, né, enquanto ator. Né? Ao longo desses anos que eu venho atuando, eu tenho percebido isso. Cada trabalho é uma forma diferente, né? Às vezes você vai buscar uma pesquisa, às vezes já é um texto que você já está adaptado, que você já está acostumado, que você lê, então vem com muito mais facilidade. Às vezes tem a questão da repetição, você precisa repetir, e vai indo. Eu acho que cada vez que eu vou para o palco e eu tenho que decorar um texto, é um desafio, e eu tenho que me reinventar. De que forma que esse texto vai chegar em mim, de que forma que isso vai ficar e fixar
né? Porque eu falo assim, não é decorar, eu acho que decorar é muito fácil. Eu acho que é aquele momento que você veste mesmo o personagem e o texto ele fica orgânico e é uma coisa só, né? É você, o personagem, é tudo misturado e aí você vai embora. E é que eu acho que é bem legal o que você falou agora também, em relação de não é decorar, é de você vestir a camisa, de você sentir, vamos dizer, no sentido mais metafórico da coisa, você ser o texto, sabe? Porque você chega numa situação que você sabe tanto aquele texto que, vamos dizer, que você apresentou o espetáculo, acabou ali a apresentação. Vai passar anos, você vai esquecer, mas na hora que te der o estalo, vai vir sozinho o texto, assim. Você fala, nossa, nem lembrava que eu lembrava tanto, assim, dele e tudo mais. Acho que são situações que a gente se coloca para poder aprender o texto que leva a gente para coisas diferentes. Eu lembro que eu tive um processo com a companhia Os Sátiros, que no nosso caso a gente não trabalhava o roteiro, um roteiro. A gente idealizava a cena, a partir dali a gente ia desenvolvendo, quando desenvolveu a cena o diretor falou assim, é isso, legal? A gente ficava, ok, e agora? Como eu vou saber que eu sei a cena? Vou anotar. Não, acho que do processo que eu comecei, acabei, eu não anotei um A de fala, assim, que eu fiz. E eu lembro, porque acho que, como ele falou, né, foi uma construção diferente para chegar nessa situação. Sim, eu acho que é isso. Cada situação vai te trazendo uma maneira diferente de entender esse texto, de absorver isso e de conseguir reproduzir isso depois em cena. Né? É um processo muito louco. Eu tive um diretor do curso do Senac que ele dizia isso, né? O texto ele é uma roupa. Você tem que vestir, tem roupas que elas ficam um pouco apertadas e com o tempo elas dão uma laceada e você, né, tá bem com ela. E eu acho que o texto é isso. Você começa, você tá um pouco desconfortável, tem palavra, alguma coisa que fica assim, você não compreende muito bem, mas ao longo, né, do trabalho, conforme você vai fazendo, conforme você vai brincando, né, porque eu acho que o texto, ele não é uma coisa que tem que te travar, você tem que pegar ele e ir brincando com ele, trazendo possibilidades, né, mesmo porque alguns textos que a gente pega, eles não são tão atuais, e aí você tem que mudar uma fala, mudar outra coisa, mudar um entendimento, né, e aí conforme vai passando, essa roupa vai ficando um pouco mais confortável, até quando você veste ela tá ótima e você toca o barco. E é isso, é esse processo, eu acho que isso que é o bacana. Eu tô recentemente com um espetáculo chamado Padeiro de Santaria das Promessas, do grupo que eu faço parte atualmente, e com os meninos, até algum tempo atrás, eu tinha conversado isso, né? Se pegar o nosso trabalho do início da estreia e como ele está hoje, então, é uma grande diferença, né? Na estreia tá todo mundo nervoso, preocupado, ai meu Deus, será que todo mundo vai gostar? Né? E a gente sempre estreia assim, vai estrear, mas o espetáculo ainda não está pronto. Não sei se já aconteceu isso com você. A gente estreia, não, tem que estrear. Não, vai estrear tal dia, né? Eu sou muito daquele assim, eu tenho um pouco de medo, que eu falo, não tá pronto, né? E os meninos, eles são super confiantes, determinados. Não, a gente vai estrear, assim, precisa. Tal dia tem que estar de pé. E aí, quando eu lembro do espetáculo no início, né, e esse personagem que eu faço, ele era um personagem mais travado, eu brincava um pouco menos com o texto, eu seguia muito a regra, o texto é esse. Hoje não, né? Se você pegar o espetáculo hoje, eu já brinco, já coloco alguns cacos, né? Percebo a situação, como o espetáculo ele fala de política, eu vou entendendo o contexto, né, da política do momento, e aí eu vou trazendo coisas e vou acrescentando, né? Eu falo caco, mas é aquele caco que acrescenta, aquele caco que dá um plus, né, pro personagem. Mas eu acho que são situações... É uma situação que, pelo menos você tá me falando, que aí me remete a essa mesma peça que eu fiz com essa companhia, os Sátiros. Que o que permite você, né, ainda continuar nesse processo de desenvolvimento do espetáculo, do personagem, afins, é o período que você tá em cartaz com ele, né?
Porque se você faz uma, duas, até 3 apresentações, pode acontecer de você chegar de você começar de um jeito e terminar de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas também pode não acontecer, né? Mas quando você pega estende uma temporada, que eu lembro que eu fiquei 2 meses e meio com essa peça em cartaz, fazendo 3 apresentações por semana. Uma de quarta-feira, sábado e domingo. E a gente foi fazendo tantas vezes, que chegou um momento que o diretor ele falou pra gente assim, o Thiago, ele falou, eu tô vendo outra coisa aqui. Não é aquela peça que a gente viu lá no começo. É outra coisa, tem gente que mudou até falas, que aconteceu. O sentimento que era uma coisa na primeira vez, a pessoa já tá conformada, já é outra coisa, sabe isso? Eu acho que o processo de amadurecimento que você pode ter com o texto, com parceiros de cena, com um palco e afins, quando você conquista esse domínio de uma outra forma, né? Porque, como você falou, tem o nervosismo da estreia. Você sabe o que tem que fazer, mas ainda assim você fica meio apreensivo. Mas quando você chega num tempo que você já passou por aquilo várias vezes, você já tá, eu não preciso mais estar aqui, eu vou pra cá agora. Eu quero ver o que mais eu posso oferecer para isso. Né? Eu acho, no Senac, os meus professores, eles falavam muito isso, né? Eu tive o Thiago Nascimento, se eu não me engano, ele está dando aula no Senac, aí em São Paulo. Uhum. E ele falava muito isso. Vocês se preocupam muito com a estreia, se preocupem com o processo. O processo, ele é mais importante, né? Curtam mais o processo. A estreia, ela vai acontecer, mas o processo, ele vai continuar. Ele começa antes da estreia e ele continua depois da estreia. Porque o espetáculo que você estreou naquele momento não vai ser o mesmo, né? Porque o público não é o mesmo, o teatro não vai ser o mesmo, né? Principalmente aqui no interior, o teatro nunca é o mesmo, né? A gente tem que buscar outros espaços, outros locais. O público, dependendo da cidade, como a cidade é um pouco pequena, ele pode até repetir um outro, mas não é também o mesmo público. Sempre vai ter pessoas novas. Então, o espetáculo nunca vai ter a mesma cara, né? Que até na pandemia a gente fez algumas oficinas e era grande discussão, né, desse teatro que acontecia online, se era de fato ou não teatro, e porque as pessoas questionavam que o que a gente via pela internet não era o mesmo teatro que a gente via ao vivo, né? Porque a cada momento, a cada espetáculo, você tem uma percepção diferente daquilo, te afeta de maneiras diferentes, sejam positivas ou negativas, né? E cada pessoa, independente do estado, né, que ela esteja, vai ser afetada de alguma forma. E é isso que é o louco do teatro, é o bacana de você fazer parte do processo. Às vezes, eu pergunto para algumas pessoas que assistem, e aí elas vêm com umas percepções assim, nossa, eu vi tal coisa, eu vi tal outra coisa. Eu falo, gente, aí você parava pra pensar e fala, putz, mas quando eu pensei no personagem, o texto, não, mas não era nada disso, né? E aí você começa a se dar conta de falar, nossa, que coisa louca, né? O processo, ele ainda continua, a gente está em constante transformação enquanto a gente está com a peça. E ela só tem um fim na hora que aquilo se encerra, e ponto. É a única certeza de tudo isso que a gente vai ter. E é que eu lembro, que você até falou, né, que as pessoas trazem percepções diferentes. Eu lembro de uma peça que eu fiz, que alguém chegou pra mim dando uma outra noção pro personagem que eu nem, sabe? Você falou assim, não, pera, acho que o que ela tá falando tem sentido. Aí você vai seguindo com essa relação do processo, né, de desenvolver a ideia e tudo mais. E aí quando você finaliza, você fala, ok, acho que eu puxei o máximo que eu podia entregar para esse personagem, para essa situação. É muito louco trabalhar com o processo quando você está disposto a se entregar para o processo. Que é uma coisa que eu tava debatendo esses dias com os amigos, de o quão disposto você tá para um processo, né?
quão disposto você tá nessa proposta que a gente tá trazendo? Vamos fazer acontecer? Vamos. E como a gente vai fazer isso? E aí que entra na situação de, beleza, você fala, pegou, ensaiou, apresentou. Alguém vai chegar e falar pra você uma coisa totalmente diferente que você não imaginava. E aí você vai começar a refletir sobre aquilo e, às vezes, inconscientemente, você adicionou um pouquinho daquilo no processo. No personagem. Fala, mas aquela piada que você falou, eu achei tão engraçado. Você fala, mas nem era uma piada. Aí você começa a levar como se fosse uma piada. Aí você vê que aquilo pega de uma forma para alguns e para outros não. É nessa forma cíclica que você falou também da rotação de público, né? Porque nunca é o mesmo público. E às vezes pode ser as mesmas pessoas, mas elas estão indo com a cabeça totalmente diferente. Já viram uma vez, já sabe o que esperar. Aí como tem essa magia do teatro dele ser cíclico, né? Dele sempre ser novo, porque o ator ele nunca tá da mesma forma da última vez que ele apresentou, aí ele pode errar, ele pode fazer todo... Que nem muitas coisas podem convergir para ser diferente. Tudo pode convergir para ser diferente. E aí, quando chega lá, a pessoa fala, eu vi de novo e achei um máximo, porque foi outra coisa que eu vi. E quando se finaliza, você fala, ok, acho que valeu a pena, porque quem voltou, gostou, e gostou de uma outra forma totalmente diferente. Eu gostei porque eu fiz outra coisa totalmente diferente do que eu esperava. E tudo isso se encaixa em todas essas situações. É louco, porque você estava falando agora e eu estava pensando nesse espetáculo agora que a gente estava trabalhando, no início, né? Eu lembro que na estreia eu acabei perguntando para alguns professores meus no período como que tinha sido. Eu lembro que um dos professores falou assim, eu percebi que o espetáculo, que a energia de vocês estava muito baixa naquele momento. E aí, né, eu parei um dia e fiquei refletindo sobre isso, falei, putz, mais baixa. E aí eu lembrei, falei, acabei concordando com ele, porque assim, era uma estreia, era um momento que a gente também não teve contato com o público, a gente não sabia ainda o que esperar, né, qual era a recepção do público para esse espetáculo. E depois eu fui fazer uma análise, acho que logo depois, acho que foram 2 anos, né? E aí o ano passado, se eu não me engano, o grupo ganhou um PROAC e eles acabaram gravando online, a gente fez uma gravação. E a diferença foi muito gritante, porque eu lembro que quando eu voltei, eu já estava mais tranquilo, muito mais tranquilo com o texto, já tinha entendido o que tinha para entender, as falas que eu tinha que ter sido cortadas, elas foram cortadas, e eu falei, eu vou brincar, né? Como era um espetáculo que estava sendo apresentado online, era uma gravação, tinha pressão, né? Os meninos falavam muito, vai gravar apenas uma vez. Você falava, putz, se a pessoa seu tem que gravar tudo de novo, começar o espetáculo do início. Mas o bacana é que todas as vezes que a gente precisou gravar, o espetáculo saiu assim, impecável. Você não percebia erros, a gente percebia que estava muito mais seguro no texto, a energia era outra, né? E aí vem mais essa coisa de que aí eu começo a fazer análise. No início, quando a gente estreou, eu estava tão apreensivo e tão preocupado com as outras coisas que eram externas, que é a estreia, o público, professores, né, na plateia, e que eu esqueci do principal, né? Quando a gente vai para o palco, por mais que a gente esteja trabalhando, a gente tem que se divertir. E eu acho que isso que auxilia mais a você decorar esse texto, né? Eu acho que o processo, ele não precisa ser um processo tortuoso, né? Eu acho que o processo é processo. Nada que você está fazendo a primeira vez, ele é confortável. Não estou dizendo que ele precisa ser confortável, mas ele tem que ser divertido. Eu acho que em algum momento ele tem que fazer sentido, né? E quando a gente está na estreia, quando a gente está nesse momento, acho que a gente está tão preocupado com outras coisas, se o espetáculo vai vender, se vai dar dinheiro. Né? A hora que a gente entra a gente deixa os braços, né, do sistema acadêmico, porque ele acaba sendo uma mãe, vai ter público, a sua família vai assistir, mas quando você começa a trabalhar, você já começa a pensar, putz, eu preciso
preciso ganhar dinheiro, se não tiver público, não tem dinheiro, não tem mais espetáculo. Então ficam todas essas coisas, mas quando a coisa começa a andar, o espetáculo começa a fluir, e aí você vai relaxando, né? E aí quando você vê, você tá no palco e tá feliz, e você tá bem, eu acho que é isso importante, né? Que é o bacana. Porque eu pego de exemplo agora uma situação que a gente estava passando com o Rodney, né? Que é o diretor aqui do VTM. Quando eu fiz uma peça com ele, a gente fez a primeira apresentação, assim, o nervosismo da estreia, né? Você chega e fala, meu Deus do céu, a gente não pode errar aquela fala. E era um âmbito de escola também. Então, a gente sabia, tipo assim, não, os ingressos que a gente tinha, estreia, todo mundo quer ir na estreia, né? Família, amigos. Fala, não, eu vou na estreia. Então, você não tava com a preocupação de se iria lotar, mas tava na preocupação de se iria ser interessante, né? Porque ninguém viu, só a turma viu. A gente tava nessa aceleração de fazer, ok, vamos fazer. A gente fez uma estreia incrível, assim, foi muito legal a estreia. Aí chega na apresentação seguinte, né, que entra naquela mística da maldição do segundo dia. A gente já terminou de apresentar ele. Gente, o que aconteceu? Que murchou. Cadê a energia que tava de não sei quem? Cadê a energia de não sei o que lá? Porque a gente entra também numa relação de comodismo, né? Porque a gente tá naquela euforia de entregar a primeira e entregar super bem, que às vezes a gente relaxa, que a gente acaba relaxando nos próximos dias. Fala assim, não, eu já fiz bem. Eu acho que não preciso sempre ficar galgando para buscar mais fôlego ainda. A gente acaba relaxando numa situação totalmente despretensiosa. A gente acaba esquecendo, né, aquilo que a gente está discutindo. A gente esquece que o processo ele continua após o espetáculo. Né? É esse fio, né, que fica tenso durante todo o processo até a estreia. Não quer dizer que depois da estreia ele tem que se tensionar. Não, ele tem que se manter tenso. Né? Você tem que manter o rigor. Né? Eu sou muito adepto do rigor do teatro. Né? Eu gosto, né, dos diretores rigorosos. Eu acho que até hoje eu nunca peguei um diretor... eu não vou falar flexível, porque eu acho que todos eles são, mas um diretor mais bonzinho, né? Eu gosto muito daqueles diretores que, né, falam é isso, é aquilo, é mais isso, tem que ser feito dessa forma, me cobra, né? É o meu trabalho me cobrar, mas eu acho que quando a gente também tem essa direção que segura as rédeas, né? Você fica mais confiante. E é isso, e eu aprendi com eles, né? Então eu entendo que existe, né? Você tem que ter a diversão, mas tem que ter aquele rigor, tem que ter aquela coisa que acontece pós o espetáculo também, porque o espetáculo não vai ser só a estreia, vai ser a continuação. Como que você vai continuar com esse trabalho? Né? Que é uma coisa que acontece muito aqui no interior, né? Que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Eu não sei se aí na capital vocês passam pela mesma situação. Como a gente tem hoje, a gente tem o SESI, tem outras escolas, tem Senac, enfim. Eu vejo muito alunos entrar nos cursos, mas eu vejo poucos grupos saírem. Né, que ficam aquele período do processo da escola, terminam e não dão continuidade, né? Que é uma grande luta que a gente tem no interior para que esses grupos se fortaleçam e comecem a trabalhar por conta, né? E deixem o teatro só para aquele lugar. Eu nem sei se é o que eu vou falar aqui, as pessoas depois não vão me criticar. Deixem... E também não é que eu não apoio, eu acho legal, o teatro ele é bom e ele é terapêutico, mas eu acho que aqui as pessoas veem o teatro muito como terapia, né? Vêm, fazem o teatro, se descobrem, é legal, é bacana, faz o espetáculo, apresenta para a mãe, para o pai, beleza. Depois todo mundo volta para o cotidiano, né? Não, eu vou voltar para o meu emprego porque ele é mais seguro, né? E segue o barco. Mas não... Né? E os poucos grupos que tem na região que trabalham mesmo sabem que esse rigor ele precisa continuar, porque se o processo morrer, se a gente
distensionar, a coisa não acontece. E aí vai todo mundo ficar eternamente fazendo teatro de escola, né? Nada contra o teatro de escola, pelo amor de Deus, né? Mas a gente acaba não tendo o movimento cultural necessário e potente que a cidade, a região, o estado precisa. Em relação às companhias em relação a esse desenvolvimento e trabalho de grupo das companhias da capital, em relação a São Paulo capital, inicialmente, né, eu não sou de São Paulo capital, eu sou de uma cidade chamada Poá, que é bem próximo também, que dá para ir de trem, então é super tranquilo. Mas em relação à minha cidade e na própria capital em si, o movimento de construção de grupos é bem complicado, sabe? O que eu vejo assim em relação à movimentação é bem complicado, mas eu acho que é muito em relação a esse desenvolvimento de geração também que a gente foi tendo com o passar do tempo, sabe? Do boom maior. É claro, o boom da televisão é muito anterior, mas vamos dizer, esse boom da televisão com a TV a cabo, aí depois essa grande popularização que rolou com os cinemas e tudo mais, aí vem os streams, sabe? Essa relação de trabalhar grupo de teatro ficou menos atrativo. Porque a gente vê muitas pessoas saindo das escolas de teatro ou procurando esses cursos de teatro, e aí fica meio, como posso dizer, beirando o amadorismo, porque inicialmente sempre chegou procurando trabalhar com televisão, trabalhar com série, afins, que eu não acho que é errado, mas aí não dá esse espaço para a pessoa poder falar, para a pessoa parar e falar assim, ok, acho que eu quero fazer teatro. Eu gosto de cinema, gosto de TV, mas eu gostaria de fazer teatro, trabalhar como teatro, ser uma pessoa de teatro, sabe? Então, é difícil você ver grupos se formando, assim, grupos que saem das escolas encabeçados pensando assim, vamos trabalhar como grupo, essa vai ser nossa ideologia, viver de teatro, fazer peça, fazer esse movimento cultural de uma forma que seja sustentável, que seja trabalho, não seja só um prazer nosso. A gente vai ter um emprego paralelo e aqui vai estar funcionando teatro, porque esse emprego vai estar sustentando teatro. Não, ser pessoas de teatro. Em relação à capital aqui de São Paulo, é complicado de ver grupos assim. Sempre que nem na escola que eu estudo, né, o ETA, a gente vê muitas pessoas. A ideologia da escola é formar grupos de teatro, sabe? Para no final do processo você está fazendo parte de um grupo, assim, que formou entre você e seus colegas da escola. Mas ainda assim, a escola com essa ideologia ainda assim é complicado, sabe? Formar grupos. Eu tenho o meu grupo, que a gente está trabalhando nisso, estamos num processo devagar. Tem o IVTM também, que está nesse processo aí de se entender e tudo mais. Mas ainda assim é complicado, sabe? Companhias pessoas saírem dos lugares pensando assim, não vamos ser amadores, vamos ser profissionais, e vamos ser profissionais voltados para a área do teatro. Ultimamente, assim, de uns tempos para cá, eu fui tendo essa percepção que é complicado desenvolver esse trabalho de grupo. Bastante. Eu percebo quando aí na capital vocês têm uma demanda grande, mas existem outros atrativos, né? Como TV, cinema, que acabam entrando em concorrência. Aqui a gente não tem essa demanda. Então, o nosso grande concorrente é a própria falta mesmo de conhecimento. A região é uma região coronelista, né? Então, uma região de indústrias, né? A região de Araçatuba, de Birigui, né? Que é a cidade que eu morei, é uma cidade, né? Que foi crescendo a partir da indústria. Então, essa questão da cultura, ela não... eu tenho um receio de falar isso e acabar me comprometendo ou pecando na hora de falar. Uhum. Mas ela não tem essa cultura de fazer teatro. Isso foi sendo conquistado ao longo dos anos. Ainda há um grande trabalho para ser feito. Houve muitas conquistas agora. A gente tem um SESI, tem agora um SESC dentro da cidade, onde deu uma grande movimentada, porque
proporcionou o acesso à informação, porque a distância, né, da nossa região, acho que até a capital são, acho que 480 quilômetros, se eu não me engano. Uhum. E é muito difícil a gente poder ir atrás de profissionalização, que era uma coisa que até 2005, até 2008, 2009, se eu não me engano, não havia na cidade, né, uma profissionalização. Havia uns cursos, até mesmo com a chegada do SESI, havia-se a possibilidade de se profissionalizar por conta dos espetáculos que era apresentado e pelo diploma, o certificado que era entregue, você poderia correr atrás pelo SATED, mas não existia, por exemplo, um grupo de teatro que desse curso de teatro, que formasse atores, que desse o DRT. Os únicos meios que nós tínhamos para poder conquistar isso era ou sair da cidade, ir para a capital fazer uma faculdade, ou ir para fora do estado, né? Porque as faculdades próximas ou era São Paulo, né? Ou era o Unicamp, USP, UEL, a UFMG, se eu não me engano, né? Que é Minas. Não existia um acesso. E aí acho que quando o Senac vem, né? E aí que ele trouxe essa possibilidade, que aí começa a ter esse movimento. Mas até isso acontecer, já havia começado essa história de que de fazer teatro pelo prazer. É bom, eu acho maravilhoso. Eu fiquei acho que eu fiquei 8 anos no SESI e foi um dos meus melhores momentos, assim. Eu conheci pessoas maravilhosas, viajei, né? Eu quase não saía da minha região. O SESI proporcionou assim, momentos épicos na minha vida enquanto ator, né? Me proporcionou experiências grandiosas. Acabei entrando no SESI de Santo André, conheci o meu ex-diretor, mas que eu tenho um carinho muito grande, que é o Wagner, e acabei fazendo outras coisas, porém, era um espaço de escola. Você não tem a experiência de grupo, de montar um espetáculo, de correr atrás de um projeto, de pensar em ganhar dinheiro com isso, como fazer isso funcionar. Então, você imagina, isso não aconteceu na região até 2008, 2009. A partir de 2009, se eu não estou enganado, quando o Senac, né, estrutura o curso, né, e começa a proporcionar isso, você percebe que as pessoas ainda têm essa cultura. Elas não tinham noção, olha, dá para se formar um grupo, dá para ganhar dinheiro com isso. E até hoje, por mais grupos que formem, é muito difícil você ver 2, 3 grupos independentes formados. Hoje dá para contar no dedo aqui na região os grupos que realmente trabalham com teatro. Mesmo porque também não existe demanda, não existe compra, né? Porque as grandes empresas, a própria cultura da região entende que teatro tem que ser gratuito. Não, né? Eu acho uma coisa legal que o SESC, né, que ele inaugurou recentemente a unidade, tem feito cobrar as entradas para alguns espetáculos. Existem os espetáculos gratuitos e eu acho isso bacana, eu acho que a gente tem que também proporcionar isso. Mas é importante também a gente saber pagar pela arte, né? E a nossa região não tinha essa cultura. Então você imagina, uma região que não tinha cultura de consumir cultura, não há economia que caminhe, né? Se você não consegue, você acha que tudo aquilo tem que ser gratuito, tem que ter algum tipo de gratuidade, então é muito difícil. E também o conhecimento de políticas públicas, né, que a gente também não tinha acesso. Agora que a gente começou a ter mais acesso, a ter mais informação, né? A região, a Araçatuba, que é a cidade que eu moro agora, existe uma Secretaria de Cultura. Birigui, até quando eu morava, em 2014, eu estava ainda em Birigui, passou a existir uma Secretaria de Cultura. Foi a partir desse momento. Era uma coisa muito recente. Antes a nossa secretaria era um departamento, né? Hoje, sim, existe uma secretaria que está pensando em políticas públicas, tem projetos, tem grupos que começou a fazer essa pesquisa, esse mapeamento, mas até então isso não existia.
né? Mas ainda tem um longo caminho para se trilhar. Então, assim, enquanto vocês estão aí nessa luta, porque existe a demanda, existe esse excesso de coisas para fazer, e mesmo que nem você disse, você mora em outra cidade, mas tem a linha de trem. Aqui a gente não tem. A gente tem alguns locais e a gente tem que aproveitar esses locais para poder obter conhecimento, experiência e por aí vai. Mas está caminhando, né? A gente está correndo atrás. Tanto que teve um momento da minha vida que eu peguei e falei assim, não, eu quero ir para São Paulo e começar a fazer alguma coisa lá. Foi quando eu entrei na SP e fui fazer o curso de direção com a Bernadette, que foi uma pessoa assim que me abriu horizontes, assim. Ela foi fantástica. Foi uma pessoa assim que trouxe possibilidades, me trouxe segurança enquanto ator, enquanto uma pessoa que trabalha com direção, que eu não me entendo em diretor, mas obtive um conhecimento ali, né, e pude dar andamento com o meu trabalho. E é isso. Acho que nesse momento agora, e eu lembro ainda que a Bernadette falou uma coisa muito legal para mim na época que a gente estava na SP, que ela falou o seguinte, que o pessoal de São Paulo, eles buscam a arte fora, enquanto o pessoal do interior busca a arte em São Paulo, e isso é uma coisa cíclica. E aí a gente às vezes esquece de que a arte tem que ser feita onde você está. E se você também não conseguir fazer arte ali, você não vai conseguir fazer arte em lugar nenhum, né? Então a gente tem que começar ali. Foi quando eu parei e falei assim, é verdade, eu vim para São Paulo para buscar um conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que ser feito aonde eu vivo, aonde eu estou inserido, né? Dentro do grupo que eu estou inserido, dentro da região. E aí que a gente começou a buscar mais projetos. O grupo que eu faço parte hoje, os meninos são muito engajados, muitos fazem parte de conselho, grupos que vão discutir sobre teatro, arte, sempre estão envolvidos em vários espaços culturais, para que essa arte que a gente conhece, essa arte que gera renda, seja uma coisa agora presente no cotidiano. É legal fazer o teatro, começar numa escola, num espaço, mas é mais bacana quando você percebe que isso gera uma renda e que isso não acaba, não se dissolve ali nesse lugar mais lúdico, sonhador, né, do ser humano, que às vezes fica muito ali naquele campo, me abri, me descobri, me libertei, e fica ali. Não é errado, mas a gente tem que ver um pouco mais, né? Porque também cultura gera renda, movimenta a economia, é muito importante para a sociedade, né? E principalmente para a nossa região, né? Que é uma região que é de indústria, e a gente percebe que até então a cultura era pouco valorizada. E se você entrar na cidade mesmo, tem alguns espaços que eram espaços históricos que não existem mais. Você percebe ali, né, em algum momento que não haviam políticas que defendessem, que mantivessem aquele espaço em pé, né? E se não tivesse esse movimento que tem hoje, talvez muitos outros espaços teriam se perdido. Teriam. É muito legal de tudo isso que você está falando, que aí eu vou trabalhando em tópicos aqui, muita coisa vem na minha cabeça. Mas inicialmente me lembrou o Saron, que ele teve aqui na entrevista com a gente, Saron Durães, e ele é de Leopoldina, em Minas Gerais. E ele tava falando, né, que ele também tá nessa caminhada de fomentar o teatro, né, em específico o teatro em Leopoldina, que ele falou que lá é muito forte a relação com a música do Conservatório de Leopoldina, que é muito forte e tudo mais, ali na região, a música é muito forte. Mas em relação ao teatro não era. Aí ele tá nessa caminhada também de construir um cenário de teatro e de mostrar que é possível fazer, como ele tava falando pra mim, né? Que é possível fazer teatro. Depois a gente pensa como fazer, como se tornar sustentável o teatro, mas primeiro as pessoas têm que entender que dá para fazer teatro. E isso que é muito louco, que é para parar pra pensar,
Porque aqui onde eu moro, na minha cidade, é louco pensar nisso, que a gente tem um teatro municipal bonitão, que fica no centro da cidade e tá lá parado. Sabe? Pensar nessa situação, que o teatro tá lá e tá parado. Porque se a gente for cavar aqui na minha cidade, aqui em Poá, a gente tem uma companhia que todo mundo conhece, que fica no centro da cidade, e ninguém sabe dos outros grupos que possa ter, que tem aqui, ou que algum dia começou a ter, mas depois não teve mais, por conta dessa relação também de pouco fomento à diversidade de cultura que a cidade pode oferecer. Que a gente vê que essa relação de se entender políticas públicas, né? Esse passar conhecimento de tipo assim, ó, meu amigo, que você tá fazendo teatro, seguinte, ó, você tá aqui, tá legal, tá se divertindo, você tá se descobrindo, vamos jogar a realidade aqui pra você, ó, você tem que pagar a conta, não é só vir aqui fazer e ser feliz, a gente tem que pagar a conta, pra pagar a conta você tem que vender ingresso, você tem que buscar apoio, tem políticas públicas que vão te ajudar pra essa situação, e aí, bora fazer valer ou não? É muito complicado você... Não acho que é de todo ruim. De uma certa forma é ruim. Mas, por exemplo, os cursos que a gente tem de teatro, eu não sei bem as universidades, mas alguns cursos de teatro que eu vejo, eles não proporcionam você nessa situação de tipo, amigo, acorda pra vida, vamos lá. Você tem que entender o que é produção tem que entender o que é produção cultural. Você tem que entender como é mexer em edital, sabe? Vender peça, montar peça de uma forma que seja economicamente viável. Economicamente viável, porque cultura é viável. Eu não lembro agora, em algum dos episódios que a gente tem aqui na rádio, a gente conversou com alguns produtores e eles estavam falando, né, que de acordo com cada R$1 investido em cultura, retorna R$1,70 e tantos centavos. Para você ver como investir em cultura não é só valoroso, como é um investimento, literalmente um investimento. Ele vai retornar mais para você, de uma certa forma, mas a gente tem que entender como se trabalha com isso. E aí a gente vê pessoas de cidades pequenas, como a minha, indo para São Paulo para poder buscar conhecimento. Você que saiu da sua cidade, de Birigui, para buscar conhecimento para cá, ou de tentar fomentar na outra cidade que você está morando agora, para entender como funciona, e eu, de uma certa forma, eu vejo que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Se a gente não tem um meio viável de fazer isso no nosso eixo, a gente tem que sair para buscar informação. Senão a gente nunca vai aprender. A gente vai sair, vai buscar e vai falar assim, beleza, aprendi. Acho que eu sei os caminhos que eu posso fazer, agora é voltar. Eu acho que um projeto que proporcionou muito esse lugar de encontro de pessoas que falam de teatro, que tem uma grande experiência, que tem um grande currículo, que passou pela minha vida, foi o projeto Ademar Guerra. Não sei se você já ouviu falar. É um projeto, né, do governo do estado, se eu não me engano. E no primeiro ano que a gente se inscreveu, eu tive a oportunidade assim, de ter acesso a vários professores e pessoas que estão no meio teatral, principalmente aí na capital, que talvez eu não teria acesso nunca na minha vida, né? É uma das pessoas da Sérgio Ferrara, que eu sempre fui muito fã dele. Eu assisti alguns trabalhos que ele fez na época que ele veio apresentar alguns espetáculos no SESI. Eu já o conheci assim pelas redes sociais, e o projeto Ademar ele proporcionou esse momento de você poder conversar, de você ver como que é o cotidiano. É um projeto também que ele acaba te ajudando a estruturar, formar um grupo, e que esse grupo caminhe com as próprias pernas, e todas as orientações, todas as pessoas que passam são profissionais capacitados que, sinceramente, eu acho que hoje eu não me imagino se eu teria acesso a esses profissionais se não fosse pelo projeto. Mas, para isso acontecer, eu tive que encontrar pessoas que tinham outro conhecimento, que já conversavam sobre isso, que buscavam, porque na nossa região ninguém
pelo menos até quando eu descobri o projeto, eu não tinha esse conhecimento. E talvez se, né, na época, essa pessoa não tivesse, olha, existe esse projeto, dá uma olhada, dá uma lida, talvez eu não tivesse nunca conhecido e não tivesse acesso a essas pessoas, né? E por conta disso, talvez eu não tivesse ido buscar em São Paulo outras informações. Eu já tinha tentado morar em São Paulo uma vez, eu tentei entrar na Escola Livre de Teatro, e aí acabou que, na época, eu fui convidado para entrar no SESI Santo André, e coisa de teatro e coisa de gente que fica deslumbrada. Falei, não, quero ficar no SESI Santo André. Não sei, deu 5 minutos, falei, não quero. Né? E aí fiquei um tempo, fiz uma apresentação, conheci o SESI da Paulista, foi um momento. O SESI proporciona coisas muito, muito boas, como eu falei, são experiências que eu vou levar para minha vida toda. Eu nunca imaginei apresentar e subir no palco do SESI da Paulista, e tive essa oportunidade. Porém, foi aquilo, terminou, acabou, um beijo, um abraço para todo mundo, e acabou que eu voltei, e aí eu voltei para o SESI, né? E é assim, ao invés de eu fixar a residência, começar a buscar, não, você percebe? Era uma coisa, eu perdi aquele amparo, não, beleza, não tenho mais amparo, vou voltar para minha casa, vou manter minha vida, voltei para o meu trabalho antigo, e assim continuou. Até eu começar a trabalhar. Eu fui fazer faculdade, foi um período que eu falei assim, eu não quero mais fazer teatro na minha vida. Não tá dando certo, voltei, São Paulo não me quis, não era para mim, falei, vou fazer faculdade. Já tava com, 24 anos, 24 para 25. Falei, não, vou estudar. Vou me formar porque eu preciso de um trabalho. Fui fazer publicidade e propaganda. Fiz me formei tudo. A hora que eu terminei o curso, eu tinha prestado um concurso no meio desse tempo e eu nem imaginava voltar mais. Eu falei, não, vou viver a vida, eu vou trabalhar com marketing, né? Eu estava trabalhando como promotor, falei, não, vamos virar vendedor. E aí eu estava viajando na época, eu estava na Argentina, e aí eu tinha feito um estágio no Sesc. E aí minha chefe na época falou, que era a Mazé Tavares, que é uma pessoa também assim de um coração gigantesco, um conhecimento de cultura, e que foi uma das pessoas também que me incentivou muito a continuar no teatro, né? Eu sempre fiz, e ela dava oficinas, tudo. Ela sempre foi uma pessoa muito fantástica, assim, que eu tenho muito carinho. E nesse período eu fiz o estágio no Sesc e falei, não, eu quero trabalhar com produção ou assessoria de imprensa. Eu tinha me apaixonado. E eu prestei um concurso. Eu não acho que foi a Mazé que me falou desse concurso. Eu falei, vamos prestar. Era um concurso para trabalhar com teatro na prefeitura. Eu falei, sabe aquelas coisas, vou prestar e não vou passar mesmo. Só para o pessoal em casa me enchendo o saco. Eu falei, tá, prestei. Depois eu estava na Argentina e aí eu recebo uma ligação dela, da Mazé, desesperada, Rafael, onde você tá? Eu falei, mas eu tô na Argentina e tal. Ela falou assim, então, você passou no concurso. Eu falei, gente, mas que concurso? E eu sempre tive desejo muito grande de entrar no Sesc. E eu fiquei na minha cabeça, falei, gente, será que eu passei no concurso do Sesc e eu não sabia? Porque como eu era estagiário, eu tinha começo, meio e fim. Uhum. E eu falei, mas eu não lembrava. Eu falava, mas que concurso, Mazé? Ela falou, menina, você não prestou um concurso para a prefeitura? Eu falei, prestei. Eu falei, você passou? Eu falei, eu? Você passou, você tem 7 dias para você levar sua documentação e assumir o cargo. Eu falei, mas como assim? Ficou louca. Eu tô na Argentina, como que eu vou fazer isso? Não, olha, você tem que dar um jeito. E eu falei assim, gente, como que eu vou embora? Né? E aí eu falei, bom, eu contei os dias lá e deu os dias certos. Eu falei assim, bom, dá tempo. Passei as minhas férias lá. Eu tinha acabado de sair do Sesc. Eu saí no dia 31, quando foi no dia 6 de janeiro, eu recebi a notícia dela. Nem foi o pessoal da prefeitura que me ligou, foi ela. E aí eu voltei, e aí eu tinha passado por um cargo para dar aulas de teatro. E aí foi quando eu retornei, que eu voltei para o teatro, e eu falei, bom, vou assumir, era um cargo público, né? E eu tinha acabado de terminar a faculdade, estava desempregado, eu falei, bom, desempregado eu não queria ficar, eu estava 6 dias desempregado e isso pesou na minha consciência. Eu falei, não, vamos voltar. E aí foi quando eu voltei. E eu voltei para o teatro em 2014.
E dali então não parei mais, né? E aí eu fui dar aula de teatro. E aí eu sentei e falei assim, mas e agora? Eu nunca dei aula de teatro, eu tinha feito só SESI até então. Eu só sabia ser aluno. Eu não era professora. Eu falei, gente, e agora? Eu entrei, surtei uma semana. Enlouqueci. Falei, gente, não vou assumir. E o pessoal, não, como assim? Eu falei, gente, mas eu nunca dei aula, como que eu vou dar aula? Eu falei, não vou. Eu falei, não vou assumir, não quero. Eu falei, eu vou sofrer. E aí as pessoas, sabe aquela coisa da autocrítica, de você saber que você não vai dar conta. Mas aí o pessoal falou na minha cabeça, falei, não, vamos voltar, né? Foi quando eu voltei, e aí eu resolvi, falei, não, agora eu acho que não tem mais volta, é um cargo, a não ser que eu peça demissão, e eu não estava em condições de pedir, né? E aí eu voltei a trabalhar com teatro, e daí então não parei mais. Mas aí eu senti a necessidade de começar a fazer outros cursos. Foi quando eu conheci o Adhemar Guerra, nesse processo, e aí todos aqueles espetáculos que eu havia assistido, com alguns atores, com alguns diretores, que o Adhemar acabou me apresentando nesse momento, e eu fiquei deslumbrado, né? Fiz o processo do Adhemar todo, fiz 2 trabalhos no processo do Adhemar, e no meio desse tempo eu acabei conhecendo o Aldo Valentim, que era a pessoa que coordenava tudo, né? E aí eu falei, nossa, eu fiquei deslumbrado como ele organizava as coisas e como ele puxava muito para os alunos, para os orientandos, a questão da responsabilidade enquanto grupo, né? E isso eu comecei a admirar bastante isso, né? E foi colocando meu pé no chão de falar assim, não, olha, é isso que você precisa fazer, então, agora. É começar a trabalhar em prol da cultura para que as pessoas tenham a mesma compreensão que você está tendo agora, que a arte ela não é simplesmente o teatro que você faz na escola e fica na escola, que é esse teatro que você precisa dizer alguma coisa, que é esse teatro que ele é político, que é o teatro que ele é o entretenimento, que é o que ele vai levar informação para aquela população, que é o teatro que vai para as periferias, que vai para esses lugares onde as pessoas não têm acesso, porque até então, né, eu confesso que eu não tinha essa noção. Tanto que eu fui para São Paulo, a hora que a coisa, né, a água bateu na bunda, eu retornei. Eu não tinha mais aquele suporte, e aí então, quando eu entro no projeto, eu começo a entender, olha, o teatro é isso, você pode ganhar dinheiro com teatro, e eu já estava ganhando. Hoje eu posso dizer que, na região, eu sou das poucas pessoas que ganham salário fixo para trabalhar com teatro. E eu sou muito grato por isso. Tem os seus desafios, mas eu fico muito feliz de poder falar isso, porque eu acho que, né, agora que a gente está conversando e falando dos grupos, os grupos têm que buscar, eu imagino a dificuldade que é para você conseguir fazer um teste, que é para você, né, é muito difícil você ter que escrever um projeto, ter que esperar ser selecionado, é um trabalho muito grande. E hoje eu tenho, né, eu posso fazer o meu trabalho, trabalhar com os projetos e fazer isso, agregar tudo isso como que eu queria. Eu lembro que quando eu estava na Adhemar também, o Sérgio Ferrara falava muito isso. Façam teatro onde vocês estão. São Paulo já está muito saturado. Aqui vocês vão se decepcionar. Façam onde vocês estão. A cultura precisa acontecer no lugar que vocês vivem. Que é o que a Bernadette também falou para mim quando eu fui para a SP. Comecem de lá. E aí, aos poucos, vocês vão conquistando o espaço, mas não deixem de fazer cultura aonde vocês estão inseridos, porque só vocês conhecem a problemática, né, do espaço que vocês estão. Né? Seria muito interessante que todas essas pessoas pudessem estar ali, seria, mas como ainda não é possível, nós precisamos fazer esse movimento, fazer com que isso aconteça. E é isso, assim. E aí agora, até hoje, eu estou trabalhando com teatro, né? E acabei entrando num grupo, acabei me profissionalizando, me formando, e a gente vem na luta até hoje. Recentemente eu acabei uma pós em gestão cultural, que eu falei, não, eu preciso
entender um pouco mais, entrar nessa questão dos projetos de cabeça, para que isso também que eu também não fique acostumado só com o meu espaço ali, que eu também consiga proporcionar a cultura de outras formas para outros de outras maneiras, e que também isso seja uma renda, né, complemente, porque como a gente sabe, né, cultura seria ótimo se todo mundo ganhasse muito bem, né, fazendo cultura, mas isso não é a nossa realidade de hoje. Então a gente sempre tem que estar, né, pegar o pessoal do grupo hoje, um é psicóloga, outro é professor, o outro trabalha no endomarketing, né, um é arquiteto, né, eu trabalho como professor e acabo dando aula, mas todo mundo com um pensamento em comum, né? Fora dessas profissões que garante, né, pagar as contas, a gente também tem outras contas e outros desejos e outros anseios, né, para ser falado, para ser colocado, principalmente nesse momento que o Brasil passa. Exato. E, gente, nesse discurso de anseios, de esperança, de conquistas, de busca, que eu acho que é muito importante que a gente discutiu hoje aqui sobre a gente entender o cenário de onde a gente vive e buscar fomentar a arte ali. Eu acho que todo mundo tem o direito de querer alçar grandes voos, de buscar coisas maiores, mas a cultura ela é muito importante para a gente pensar nessa forma, sabe? Só de vou para outro lugar. Você tem um lugar onde você vive também tem muita coisa que pode ser oferecida, sabe? Então acho que vale pensar com carinho o lugar que você vive e de como você pode trabalhar com ele. Mas com isso a gente vai finalizando aqui a nossa entrevista na rádio, que foi incrível, Rafa. Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente esse momentinho. Eu que agradeço, Natan, agradeço a Andréia pelo convite também. Para mim foi um prazer, eu estava super nervoso, né? Fui entrevistado, né, para conversar, falar um pouco de teatro. Espero que, né, eu tenha conseguido passar um pouco da situação da nossa região, passar um pouco da situação do que é o teatro, né, no nosso país, porque não é fácil. Então aí, né, a gente tem que abrir mais espaço para que as pessoas falem, para que a gente conheça também outros atores, outros lugares que também trabalham com a arte, né? Eu acho que o seu trabalho ele é muito importante, porque ele vai buscar pessoas que tá fora da bolha, né? Tá muito distante disso, e que também tem muita coisa para falar, tem muita informação, tem muita história para contar, e o bom, né, da internet é que ela consegue aproximar a gente, né? Agora a gente não precisa mais se locomover, o acesso a essa informação melhorou. Claro que ainda nada como presencial, nada como estar próximo, né? O calor humano ele não pode se perder durante esse processo, mas isso que você faz é de uma riqueza única, né? É buscar essas personas, essas pessoas que estão ali, eu não vou dizer escondida, porque acho que, né, a gente não está aqui para se esconder, mas que às vezes, não, né, com tanta coisa acontecendo, às vezes ela passa que as pessoas nem notam. Mas eu acho que essa é a graça de fazer a rádio, de poder conhecer tanta gente com tanta história legal, com tanto conteúdo para passar. Eu acho que essa é o auge da importância dessa rádio, da gente poder ouvir e eu poder trocar com essas pessoas experiências, vivências e aprender sempre um pouco mais, que é muito, muito, muito rico. E, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso que a gente falou, e dessas outras pessoas que eu citei aqui, por exemplo, o Saron, a entrevista dele tá aqui no nosso canal do YouTube, que é @VTM_Teatro Multifuncional. Mas se quiser também pode nos procurar no Instagram com o mesmo @, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida, pode me procurar também com @NatanAssis, que eu estou à disposição para conversar com vocês. Vamos trocar essas figurinhas e vamos papear, gente. Acho que a coisa mais legal da vida é você poder falar. Eu adoro estar aqui falando com vocês horas e horas. A gente tá aqui, não sei quanto tempo já deu de entrevista já, mas
A gente tá aqui um bom tempo. Tá, eu não também não percebi o tempo passar. Acho que uma das grandes preocupações foi, gente, e se eu começar a falar e a coisa não ficar interessante? Aí eu até mandei a mensagem para a Andréia, ela falou assim, você vai falar que você nem vai perceber. Eu falei, será, Andréia? Né? Porque os nossos encontros sempre são muito maravilhosos. E eu aproveito quando eu encontro a Andréia, eu falo para ela que eu sinto muita falta de sentar com os meus amigos e falar de teatro. Eu acho que o meu dia a dia, eu dou aula para crianças e para idosos. E eu gosto muito de conversar com eles e só fazendo um breve, mandando um beijo, né? Porque eu acho que os meus idosos vão assistir do grupo da Casa da Saudade, né? Um beijão para vocês. Eu amo esse grupo. Minhas crianças também do Rotary são maravilhosas, eu levo cada uma deles no meu coração. Mas quando eu encontro ela, eu falo para ela, André, eu tenho esse momento que você está comigo para falar tudo que está na minha cabeça, e aí eu despejo tudo nela, todas as minhas inquietações, eu já venho, acho que com uma lista, com todos os meus trabalhos, André, eu estou fazendo isso. Você acha? Faz uma análise, depois você me manda, para eu poder, né? Ficam todas as minhas dúvidas. Aí você vai da vida, você vai falar dos amigos, da saudade. Aí eu falo assim, eu tento falar 1 milhão de coisas em 1 hora, para que dê tempo. Aí ela fala, não, mas você chega e fala, mas eu falei, não dá tempo, a gente se vê tão pouco. É tão raro esses momentos que eu tenho com ela, principalmente por ser uma amiga que fez o curso da SP comigo, né? Então, assim, eu aproveito o máximo, né? Porque aquele momento que a gente estava na SP foi um momento tão bacana, tão especial, e a gente trocou tanto. A Bernadette possibilitou do grupo conseguir fazer uma troca tão rica que eu não sei como estão os meninos hoje, mas eu tento manter contato com cada um deles. Então, assim, a Andréia, tem outras pessoas que eu vou mandando mensagem, a gente vai sentar, vamos conversar, e a gente sempre que se encontra, a gente faz uma análise de como que foi naquele momento, como que está agora, o que precisa melhorar. Às vezes fala, a gente está com saudade da Bernadette, mas sempre está um desencontro. Já deixo o recado, Bernadette, eu não esqueci de sua cerveja. A gente vai marcar uma para São Paulo. Olha, não me odeie, eu te amo muito. Meu Deus. Né? Toda vez eu falo, não, vamos encontrar a Bernadette, eu vou marcar uma cerveja. Toda vez a gente se encontra. Eu encontro a Andréia, encontro Deus e o mundo e não consigo encontrar a Bernadette. Mas a gente ainda vai sentar, discutir, conversar. Mas é isso, Natan. Percebeu, né? Eu falo, se deixar, a gente vai ficar aqui a madrugada toda e vai ter assunto, né? É uma matéria curta, vai ter que ir cortando vários momentos. Não, olha, só tem 15 minutos, não dá pra colocar tudo. Não, mas é assim mesmo, por isso que eu fico aqui no controle de horários, que eu fico assim, eita, peraí, já mudou a hora já, então na metade da segunda hora. Acho que é bom encerrar, porque senão eu fico facilmente aqui por horas e horas e horas conversando. Mas, Rafael, deixa eu perguntar, você tem alguma rede social que a gente possa ver seus trabalhos, alguma coisa desse sentido? Agora, eu tô com 2 redes, eu tô com o Instagram, que é Rafael_Moura_M, que é um Instagram mais geral, mas tem alguns trabalhos meus com teatro, com as crianças do Rotary, com os meus idosos. Às vezes eu posto alguma coisa dos grupos. Tem agora o meu, que é só um trabalho que eu tenho feito agora com maquiagem, que é Rafael Moura Mantelo, com 2 L's, tudo junto. E tenho a página do YouTube e do Instagram do grupo que eu faço parte de um grupo chamado Lugar de Ser Qualquer. Se você quiser conferir o trabalho do pessoal, é só entrar no YouTube, youtube.com/Lugar de Ser Qualquer, ou no Instagram, @Lugar de Ser Qualquer. E aí você vai conferir alguns dos trabalhos do grupo também. Bastante coisa, né, Natan? Massa. Gente, vai estar tudo aqui anotadinho na descrição. Vai ter tudo aquele negócio que vocês já sabem que sempre tem aqui na rádio. Vai estar link na descrição, vai estar tudo anotadinho bonitinho para quem quiser. Mas, por favor, olhe, vamos lá dar uma conferida, beleza? Curtam a página, se gostou, passe para os amigos, se não gostou, né?
passa para os inimigos, falam para outras pessoas curtirem, mas curtindo a página, curtam os trabalhos, comentem. Acho que isso é bem importante para o grupo, para mim, né, enquanto profissional, saber a opinião das pessoas, se é boa, se gostou, se não gostou, por que não gostou, e a gente senta, vai fazer uma reflexão, né, porque eu acho que quando a crítica é construtiva, ela sempre tenta agregar e para melhorar o que a gente já está construindo. E é isso, Nathan. E é isso, gente. Então vão lá, curtam, comentem, digam o que achou. Procure todo mundo que eu falei aqui, porque é para procurar. E eu espero encontrá-las numa próxima. Um beijo e até mais.